o fogo refinador de Deus. Amém? É que você preste atenção, você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, para que nessa noite a gente possa ser edificado. A palavra do Senhor é uma volta vazia, amém? Eu gostaria que fosse colocado o texto de Malaquias 3, de 1 a 3, no telão. Malaquias 3, de 1 a 3. Gostaria que você lesse comigo esse texto. Amém? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim dará ao Senhor ofertas com justiça. Amém? Eu creio que Deus está levantando uma geração, a última geração antes do arrebatamento. Os irmãos creem nisso? Eu creio que essa seja a última geração. Não vemos o dia e a hora, mas os tempos estão bem diante dos nossos olhos, né? E essa última geração vai manifestar a glória do Senhor e não a sua própria glória. Deus, um povo, a imagem do Senhor, um povo separado, um povo que reflita o seu caráter, é o que Deus está preparando para se levantar nesse último momento, antes da sua vinda. Nós estamos todos num processo de santificação, amém? Quem está aí nesse processo? Amém. Pois ele virá buscar a sua noiva, uma noiva santa, irrepreensível, sem mancha, sem ruga, né? Uma noiva madura, uma noiva fiel, que não envergonha o noivo, né? Mas uma noiva apaixonada também por ele, disposta a morrer por ele. Nós sabemos, como donas de casa que somos, e até os donos da casa, né? Que numa casa há vasos de todo jeito. Tem vaso de madeira, tem vasos de ouro, vasos de prata, de barro, né? Na casa do Senhor também. Na casa do Senhor também tem vasos diversos, mas tem só dois fins. Ou o vaso é de honra, para a honra, ou é para desonra. Ou para honra, ou para desonra, né? Então, em 2 Timóteo 2, 20 e 21, ele nos fala exatamente o que eu tenho dito. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fim honroso e outros para fim desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. São diversos materiais, mas o fim é um só. Somos diversos aqui, mas só temos um fim: sermos vasos de honra na mão do Senhor. Amém? Vasos de honra na mão dele, né? No grego, o vaso de honra é tim, TIME mesmo, que pode ser traduzido por precioso. Preciosa palavra. Se você se arrepender, em Jeremias 15, 19, vai ser ligeiro.
Tem que ir ligeiro aí, né? Em Jeremias 15:19, diz assim: se você se arrepender, eu restaurarei, para que você possa me servir. Se você se apartar o precioso do vil, você será minha boca. Deixe esse povo voltar-se para você, mas você não se volte para ele. Olha a recomendação de Jeremias. Se você se arrepender, eu restauro. Você tem que separar, se apartar o precioso do vil, para você ser boca realmente do Senhor. Agora olha o conselho último: deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para ele. Porque esse povo vinha fazer o que você faz, mas você não é para fazer o que ele faz. Começa aí já, né, no processo da santificação, da separação. E tem os vasos. Essa palavra última de Jeremias, né, está exortando realmente a todos nós a não nos misturarmos. O que está acontecendo na igreja hoje é uma mistura. O mundo está tendo mais acesso à igreja do que a igreja lá fora para tirar o povo do mundo. Essa é a triste verdade que a gente tem que reconhecer diante do Senhor. E o Senhor não quer que a gente se misture. Eu e você temos que mudar o mundo ao nosso redor, mas não permitir nunca que Ele nos mude, em hipótese alguma, que Ele corrompa os nossos princípios e aquilo que a gente tem. Não se deixe influenciar o que está lá fora. Infelizmente, a gente percebe que há uma tendência, porque a gente contra isso é remar contra uma correnteza, mas é o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer, nem pagou o preço para isso. Nós não estamos aqui para correr, para andar na correnteza que o mundo está indo, não. Nós estamos aqui para remar justamente contra aquilo que o mundo, esse sistema, isso está oferecendo para nós. É agradável, claro, bonito aos olhos, sim, mas é a desgraça. E o Senhor nos chamou para sermos um povo separado. Separado. Temos que separar, não adianta. Nós estamos no mundo, mas no mundo nós não somos. De jeito e hipótese alguma, né? E vaso de desonra, o nome no grego é atimia, e significa repreensão, vergonha, uma coisa vil. Está na casa, mas o uso é o uso desonroso ao Senhor. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, e purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. É o que o Senhor prometeu, né? Como nós lemos no primeiro texto das Escrituras. E levita no Antigo Testamento é o sacerdócio real no Novo Testamento. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que coisa: geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua luz. Veja como é sério, como é gloriosa também essa posição que o Senhor nos colocou, como servo dele, como sua igreja, né? Como é que se refina o ouro? Nós lemos o texto que o Senhor vai vir como o refinador, um fogo purificador. O Senhor, o nosso Deus, é um fogo purificador. Nós temos algumas posições de fogo. Tem aquele fogo que a gente tem que deixar aceso todo dia no altar do Senhor, não pode se apagar. Nós somos o templo, temos um altar do Senhor dentro no nosso espírito, e esse fogo não pode se apagar. Não podemos ser pessoas frias sem este fogo. O Senhor também, Ele vem
como o fogo consumidor, vem e consome, mas ele também vem e refina, né? Ele vem também e refina, e nós precisamos estar preparados e desejarmos ardentemente todos eles, né? Às vezes não dói, mas é bom ter, é bom passar por ele, né? O ouro, ele se encontra na natureza em pequenas quantidades. E dificilmente a gente encontra o ouro puro. Muito difícil ter. E o ouro, quando ele é puro, ele é macio, ele é maleável, ele não se corrompe, ele não enferruja. Agora, se ele estiver misturado com outros metais, e geralmente está, ele torna-se duro e menos maleável. E muito fácil de sofrer corrosão, né? De se enferrujar, de se danificar. Quanto maior for a mistura que tiver deste ouro, maior vai ser a dureza do ouro. O ouro fica mais duro. Do contrário, também é verdadeiro. Quanto menos mistura tiver, né, de outros metais, ele fica mais macio, mais flexível. Tá? E só se refina ouro passando fogo. Tem que ir para o fogo. Quando é passar no fogo, toda a impureza se separa, sobe, se manifesta na superfície. E ele fica separado dessas imundícias, dessas impurezas. Assim também Deus nos faz passar pelo fogo. E que o Senhor quer destruir a gente? Não. O Senhor nos faz passar pelo fogo da aflição, da perseguição, das lutas, tribulações, provas, né? Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas, refinará com ouro e prata. Assim dará ao Senhor ofertas de justiça. Vemos esse texto. Por que o Senhor faz isso? Porque Ele tem algo superior para nós. Ele tem a vida eterna para nós. A palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que o Senhor tem preparado para os seus. É coisa linda. Quando a gente lê a solução de ouro, o mar de cristal transparente, né? Então é tudo tão lindo, tem a árvore, né, que as cura para todas as nações. Nós vamos estar face a face com o nosso Deus. Meu Deus, é coisa linda, é coisa muito maravilhosa. Mas precisamos realmente não resistir à mão do Senhor, para que Ele possa forjar em nós cada dia o seu caráter. Ele, por nos amar de tal maneira, Ele não desiste de nós. A gente pode desistir dele em alguns momentos, mas Ele não desiste. Ele nos prepara para aquele grande dia, né? Seu doce ensinador, o nosso doce ensinador, o Espírito Santo que está em nós, que nos conduz a toda a verdade. Ele tem a responsabilidade de nos preparar como noiva do Senhor para apresentar o Senhor naquele grande dia. Agora, o que é que destrói a pureza da nossa vida? Que pode ser isso que é agregado a nós, a nossa vida, um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ouro na presença do Senhor, valor inestimável na presença do Senhor. O que é que realmente pode ser essa liga, isso que entra na nossa vida, que danifica, que traz corrosão ao nosso viver, né? Um coração puro para Deus é como ouro puro, né? É flexível, é maleável, é obediente, é sensível à voz. Mas o pecado é essa substância estranha, uma liga que torna o nosso coração duro, resistente à voz de Deus, que impede que Ele nos use. Nós vamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Quando pecamos, caímos a primeira vez, a gente ainda ouve. Depois a gente fica naquela prática, a gente já não ouve, porque a gente entristeceu o Espírito, porque a gente fez calar em nós a voz do Senhor, porque o nosso coração endureceu pela prática do pecado.
E para a gente realmente perder a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, sentir a sua presença difusamente, só precisamos abraçar o pecado na nossa vida e deixar ele ficar. Não é escorregou, pediu perdão, não. É a prática costumeira do pecado que nos faz que o nosso coração fique endurecido, perca o brilho, perca a alegria. Sabe, às vezes a gente acha que se vier para o culto, está tudo bem, não estou para a igreja hoje, tudo em paz. Não. O Senhor não está aqui para me chamar disso, não. O Senhor quer que você seja um adorador. Onde você estiver, junto com seus irmãos na congregação dos santos, mas um espectador não. Outra pessoa pode entrar nos visitar como espectador, mas o crente, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo Senhor, ele é um adorador, e o Senhor procura esses adoradores. Amém? Mas como podemos adorar aquele que é santo se as nossas vestes estão sujas? Se o pecado está costumeiro na nossa vida? De repente, o primeiro amor, aquele amor que ardia, desaparece. Começamos a nos contaminar com as coisas do mundo, nos amoldamos ao mundo, à sua concupiscência, nos tornamos egoístas e só buscamos de Deus a bênção, mas não queremos um abençoador dirigindo a nossa vida. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Não há um momento de se quebrantar para ouvir a voz do Senhor, porque ele não ouve mais a voz do Senhor. O pecado tapou os ouvidos. Né? E essas impurezas escondidas em nós, debaixo de uma capa de ouro, que é a religiosidade. Tem aquela história de miçanga, tem a história de miçanga, né? Tem aquela história também de um anel banhado a ouro, um metal vagabundo por dentro e por cima dando um banho de ouro. Muitas vezes nós estamos assim, né, da casa do Senhor. A aparência, a religiosidade parece ouro, parece que está tudo bem, mas lá dentro é um metal vagabundo. Lembra da história dos fariseus, que Jesus disse para ele? Vocês são igual a sepulcro caiado, tudo branquinho por fora, mas dentro só tem isso. Isso é hipocrisia, Deus não quer no meio do seu povo. E um povo hipócrita não vai ser noiva, não vai subir. Porque Deus nos sonda. E Ele nos sonda de tal maneira, meus irmãos, que nem nós sabemos o que Ele sabe de nós. Ele vem lá dentro. Muitas vezes desconhecemos, que o salmista diz: Senhor, sonda-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Às vezes está oculto em cima de uma capa. As pessoas lá dançando, isso é uma bênção, vai de Deus. Não é. É só capa. Missão. Só foi banhado. No passado assim no ouro, mas dentro está triste o negócio, né? Então, quando o Senhor realmente vem para nos purificar, vem para nos refinar, começa, como as escórias do ouro estão no fogo, começa a subir e ele fica embaixo, né? Aquilo que em nós não agrada a Deus começa a se manifestar. De repente a gente percebe uma vontade, uma ira. O que é isso? Inveja, o egoísmo, o que está aqui dentro? Senhor, o que é isso? Está lá dentro. O Senhor está refinando, está mostrando a você o que está ali dentro, para que você possa ir diante do Senhor pedir perdão. Paulo disse que era um miserável homem que eu sou. Porque ele sabia que havia aquela luta dentro dele, do espírito, da carne, do espírito. E olha, é Paulo, ele, né? Mas em Gálatas diz quais são as escolas que vão subir. Quando o Senhor começar a
refinar e a falar no nosso coração. Ele diz em Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, inveja, embriaguez, foi idolatria, não, era realmente outro, 19, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, agora sim, o 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Isso tudo aparece quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, refina. Vê o que é que tem aqui. Quando começa a vir à tona, qual é a nossa atitude? Ser como ouro puro, ser maleável na mão do Senhor, ou como um barro na mão do oleiro. Tira as impurezas, tira, Senhor, me conduz, porque, irmãos, nenhum de nós pode fazer isso por si mesmo. Não pode, não conseguimos, fica só a aparência, mas dentro está podrilhando. Mas o Espírito Santo de Deus pode sim nos mostrar, nos conduzir, se deixarmos ao quebrantamento, pedir perdão, organizarmos a nossa vida para que possamos então entrar naquele glorioso dia na santa cidade de Jerusalém e estar com o nosso Senhor face a face com Ele. E 2 Timóteo 3, de 1 a 5, da qualidade dos homens dos últimos dias. Meu Deus, quão terrível são essas manifestações do homem nos últimos dias. E se nós nos tornamos mundanos e nos igualhamos a ele, né? Tem um ditado popular, não é Bíblia não, viu, irmão? Diz-me com quem anda e te direi quem és, né? Quando você começa a andar com pessoas que têm esse caráter, você vai assumindo o caráter deles. Mas se você andar com Deus, o caráter de Deus vai ser formado em você. Qual é a sua escolha? Pensa que vale a pena qualquer renúncia, qualquer coisa, né? Então, esse vaso cheio dessas imundícias não pode dar honra a Deus, não pode viver na eternidade com Deus, né? Os que são de Deus não podem ter essas características do homem ruim dos últimos dias e nem essas coisas ruins aí misturadas na sua vida, né? Todas essas obras da carne. Como é que Deus nos refina? Versículo Isaías 48, 10, 11 nos diz como é que Ele nos refina. Vamos lá? Isaías 48, 10, 11. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. O outro, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesma seja difamado? Não darei a minha glória a outro. Gente, olha que palavra. Olha aí. É por amor de mim mesmo que eu faço isso. Refinando a nossa vida. Purificando. Ele diz, como eu posso permitir que eu mesma seja difamada? Nós somos o quê? O corpo de... E quando não andamos como Ele, nós estamos difamando o Senhor. Se eu não vou dar minha glória a Ele, a outro não vou dar minha glória. Nós somos a glória do Senhor para o mundo, para o diabo usar e abusar lá fora. É forte, é muito forte essa palavra, né? Deus nos exorta, né? Nós, a igreja, o seu sacerdócio real, em Apocalipse 3, 18 e 19. Veja a exortação do Senhor para nós.
Amém? Dou a você esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Outro: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Glória a Deus, Ele nos ama, amém? Portanto, seja diligente e arrependa-se. Que Deus maravilhoso, sempre nos dando a oportunidade de arrependimento. Irmão, não é para você ouvir o que está sendo ouvido, você ler esses versículos para sair daqui e ficar do mesmo jeito, não. Deus está chamando a igreja para se arrumar, para se vestir com veste branco. Deus está falando: eu estou vindo, está mandando aviso, até criança está sonhando e anunciando a volta do Senhor. E muitos vêm para a igreja não sabem adorar o Senhor. Está no deserto? Põe no deserto mesmo, louve. Abra sua boca, a boca é sua, abra sua boca, começa a louvar, porque você quer louvar e daqui a pouco você é tomada pela glória do Senhor. Não vai vir assim, não, mas no meio do deserto, irmãos, é onde Deus opera mais milagre, mais maravilha. Valeu. Foi quando Ele mais manifestou o poder dele, foi no deserto. Está no deserto, glorifica a Deus. Ele vai manifestar o poder dele na sua vida e através da sua vida. Agora, saia da posição de pecado, saia da imoralidade, saia da consciência da sua carne. Não permita, não vale a pena uns minutinhos de prazer e você passar viver a sua eternidade todinha no inferno, ardendo do fogo, junto com Satanás. Vale a pena? Vale. Abra mão. A sua carne não é para governar você, é o seu espírito recriado. Deus deu a nós a condição de resistirmos ao pecado, amados. Jesus, lá na cruz do Calvário, venceu para essa vitória ser nossa. O pecado não tem mais domínio sobre nós, a não ser que a gente dê. Por isso que Jesus ensinou no Pai Nosso: guarda da tentação e livra do mal. Todo dia. Tem gente que está indo com um abismo de adultério, de prostituição, de fornicação, e fica: ó Senhor, não deixa eu ir. E vai andando. Ó Senhor, não deixa eu ir. Ó Senhor, não deixa eu ir. Vai acontecer. Vai cair no precipício. Ele já me deu o Espírito Santo, já deu a palavra. Você não deve pecar. Não deve ser uma prática da nossa vida o pecado. Né? Tu peça aqui, cai lá, depois levanta. Não, não é assim não, irmãos. Ele é o nosso advogado. Ele nos perdoa quando nós pedimos perdão, mas de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Tudo que plantarmos, vamos colher. Se você planta de manhã, tarde, de noite, um dia, 2 dias, uma semana, um ano, anos, na sua carne, você não entrará no reino de Deus. Não adianta você ter com a igreja. Não adianta estar dentro do culto. Adianta é a sua vida diante do Senhor. Você buscando dele uma vida de santificação. Todo dia. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas o nosso rumo é a cada dia nos parecermos mais com Jesus. Dia a dia. O caráter dele ser formado em nós. Isso não vai acontecer assim. Isso vai acontecer quando eu me exponho a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu vejo aqui o mentiroso não entrar no reino de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, não deixa mais eu mentir. Senhor, tira isso dos meus lábios, purifica os meus lábios. Senhor, queima com a brasa viva do teu altar, que não haja mais mentira nos meus lábios, nem no meu coração. Vai lendo a palavra e vai descobrindo aquilo que está aqui. E vai pedindo perdão a Deus e não fazendo mais. Arrependimento é mudança de direção. Aquilo que eu fazia, não vou fazer mais, se eu me arrepender. Se eu não arrependi, vou dizer assim: Senhor, perdoa e tal.
porque foi fulano, é porque fulano, é porque também o pastor era tão bom, era assim, tão maravilhoso, como um momento de fraqueza, só desculpa diante de Deus. Quando Deus sabe que colocou em cada um de nós, para nos dar a chance de dizermos não ao pecado e buscarmos uma vida de santidade do Senhor. O Senhor está passando no meio da igreja como um fogo refinador. Tem uns 8 anos para cá que nós, como pastores, nós percebemos como está acontecendo isso nas igrejas todas. Na igreja do Senhor na terra. O Senhor está refinando. Está refinando. E aqueles não tem pessoas que não suportam estar no meio da congregação dos santos, porque vive uma prática de pecado. Tenta ficar, mas não consegue. E não aceita que o Senhor refine. Não aceita se arrepender e buscar a face do Senhor. Advirto a você, jovem, a carne é boa, ela vibra. Os namoros, né? Daí de repente o carne está ali clamando, uma coisa que é orgânica e natural, e se a gente cutucar, pega fogo. Mas o fogo não é de Deus. A carne, ela nunca se converte. Por mais que você dê a palavra, a sua carne não se converte. Ela é uma coisa boa, como ela quer. Uma coisa proibida, ela está querendo. Às vezes até o corpo, não estou cansado, não está querendo não. Não. Porque o corpo está cansado, você obedece a sua carne. Vai testando no comandante. O que deve fazer, pastor? A palavra do Senhor diz: fugir da prostituição. É meter o pé na carreira e correr mesmo. Que se você ficar para encarar, você vai ver ser destruído. Lembra de Pedro? Pedro era assim, Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu jamais te deixarei. Olha, é impulso. O Senhor disse: olha, orar. O Satanás pediu para se andar com vocês. E Pedro estava todo seguro na carne dele, que jamais deixaria o Senhor, jamais negaria o Senhor. Negou 3 vezes. Mas acabou, já negou. Então não confie na sua carne, mas dependa do Senhor. Dependa do Senhor e viva espírito, alma, segue das emoções, do sentimento, do intelecto, da vontade e corpo. Quem está de cabeça para baixo não vai entrar no reino de Deus. Quem é corpo, alma e espírito vai ficar de fora do reino de Deus. É o corpo que manda, é o desejo da alma que vai governar. Não vai entrar. Nós somos seres espirituais, amém? Nós somos feitos à semelhança de Deus, porque somos espírito. Temos uma casa que habitamos nela, né? Quando ela se desfaz, o espírito volta a Deus que eu dei. E nós temos uma alma onde guardamos as nossas experiências, o nosso conhecimento, onde reina a nossa vontade. E para essa alma estar em aliança com o Espírito, a palavra de Deus tem que entrar aqui, para poder descer para o coração. Senão, o seu corpo e sua alma se alinham e vão lutar contra o seu Espírito, que está Zé fraquinho, sabe? Não lê a palavra todo dia, não come o pão do céu todo dia. Aí fica fraquinho, qualquer coisinha que vem, o Satanás derrubou fácil, não dá nem trabalho para ele. Porque o Espírito é que é para ser alimentado. Se você passa uma semana toda sem comer, você não se levanta não, você vai ficar fraco, inanição. Imagina um mês sem ler a Bíblia. Como é que fica seu espírito? É o nosso alimento diário. É isso que nos faz ficar de pé. Porque o Espírito Santo, na hora da tentação, lembra a palavra de Deus para nós, para nos dar a força que precisamos para vencer aquele pecado. Mas se eu não leio nessa palavra, se eu não medito nessa palavra, se eu não faço dela meu referencial de vida, ali eu quero ser como o Senhor, eu vou ficar caindo fácil no pecado. Irmãos,
Vai ser muito triste para qualquer um de nós, se o Senhor vier arrebatar a igreja e um de nós ficar, porque alimentamos mais o corpo e cuidamos mais de fazer a vontade da nossa carne do que a vontade do Espírito Santo de Deus em nós. Por que eu não deixei aquela vida de moralidade? Estava me prostituindo com aquele homem, estava me prostituindo com aquela mulher. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí é tarde, igual o povo que pregou, já não sei quantos anos, né? Noé, falando, e o povo não dando ouvido. Aí ele, quando a chuva caiu, o Senhor fechou a porta, fica tudo desesperado para entrar. Ele disse, não dá mais tempo, acabou. Nós estamos no tempo da graça. Amém? Mas a porta está se fechando com a volta do Senhor Jesus. E se não fizermos e não nos arrumarmos para estarmos prontos a qualquer hora para o toque da trombeta, vamos ficar. Irmãos, os tempos estão diante de nós, orientado pelo Senhor na sua palavra. Tudo tem se cumprido. Só falta uma ordem de Deus, vai buscar a noiva. A tocar a trombeta e o Senhor Jesus ir buscar a noiva. Nós podemos hoje, de noite, na calada da noite, você está dormindo, sabe nem o que está acontecendo ao seu redor. A trombeta vai tocar, você vai acordar e você vai subir. Agora, se seu coração está endurecido, você não vai ouvir o toque da trombeta, porque o pecado está dominando você. Quando você acordar, a palavra de Deus diz que vai ter dois na cama, um vai e outro fica. Passa a mão do lado, cadê a mulher? Cadê o marido? Vai-se embora. Não vai dar tempo para se arrepender quando ele tocar a trombeta. Não dá mais tempo. Então o tempo de se arrumar e deixar agora. O Senhor mostra a você aquilo que precisa ser tirado da sua vida. É agora. Ah, porque eu sou jovem, porque eu sou o quê? Porque eu tenho tanto corpo para aproveitar a vida ainda. Sim. Se você aproveitar essa, você vai aproveitar muito bem o inferno. Porque essa vida aqui é para ser dedicada e consagrada ao Senhor. Não é o diabo, não. Não é a obra da carne. E sim é o fruto do Espírito sendo manifestado. Então, igreja, acorda. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Até o ímpio já está falando. Até no meio do carnaval apareceu um para dizer que está de lá que Jesus estava voltando. E a igreja não está ouvindo. O que é necessário o Senhor fazer para a igreja ouvir? Você vai continuar essa vidinha? Que Deus vai fazer? Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer por nós. Agora só parte de nós fazermos alguma coisa no encontro dele. Ele não vai tirar você do seu marasmo. Você que tem que dar um passo de para perto dele. Dizer que o Senhor quer tudo o que tu fez para mim. Pode fazer o que tu quiser. Eu quero estar pronto naquele dia. Pronto, o Senhor vai fazer. Todo dia, peço ao Senhor para escutar. Olhar seu coração. O Espírito Santo. Para ver o que tem. Não durma, não recline a sua cabeça sem você se analisar e sem você ver como você está indo. O que você fala, o que você faz, o que você pensa. O testemunho que você dá, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja onde for. Eu estou glorificando o nome do Senhor. Ele está sendo honrado. Eu sou vaso de honra na mão dele nesse mundo. São perguntas que nós devemos fazer. Não é para você ficar confortável com essa palavra, é para você ficar incomodado. E eu espero que dure muitos meses, até que Deus complete a obra na minha vida e na sua, que começa de mim, né, quando eu estou recebendo para ministrar. Precisamos nos alinhar com o propósito de Deus. Não tem desculpa mais. O ímpio está anunciando. Você sabe que um jumento falou com o profeta? Né? Exortou o profeta? Pois é. Lá fora, Deus me perdoe, mas até a jumenta está dizendo, ó, prepara aí que eu estou voltando. E a igreja está na apatia.
Nós somos chamados com uma missão para fazer discípulos, Senhor. Quantos discípulos você fez no ano passado? Todinho. Você vai chegar lá no Senhor com aquele braço sem nada, não tem feito, não tem nada para apresentar diante do Senhor. A missão que Ele deu, a incumbência que Ele deu. Ele disse: vocês só são da discípulos, vocês sabem que eu mando. E Ele deu a ordem. A nossa missão na terra como igreja é fazer discípulos para o Senhor. Estamos fazendo, estamos cumprindo com isso. É necessário o despertamento. É necessário botar o joelho no chão, chorar na presença do Senhor. O que Ele tem é tão grande, tão maravilhoso para nós. E nós queremos abrir mão disso por um dinheiro roubado, por uma corrupção, por uma trança num hotel. Prazeres que vão embora e só deixa estrago. E nós não queremos abrir mão disso. Então, como o Senhor vai abrir mão do reino dele para você entrar? Que no céu não vai entrar pecado. Não vai entrar nada imundo, nada contaminado. Por isso é que Ele está vindo nessa geração como um purificador do homem, um refinador. Ele vem assim, não vem de maneira diferente, de jeito nenhum. Ele está aqui preparando essa geração, né? Então, se nós pedimos ao Senhor para Ele nos purificar, Ele vai fazer. Não é nossas forças, mas é a nossa dependência dEle. E eu posso dizer não. Chegou ali e pintou, não quero. Não quero. Eu tenho algo mais valioso esperando me aguardar. Nós sabemos para onde a gente vai. Nós sabemos, está escrito onde nós vamos morar e com quem. Não abra mão disso para morar no inferno, porque não vai sair de lá mais. É um tormento eterno. Principalmente se lembrando que perdeu a oportunidade de estar no céu. Né? E está numa alegria, num gozo infinito para estar no fogo do inferno. Abra mão de todo pecado na carne, no corpo, prostituição, lascívia, adultério. É no corpo e você fere frontalmente porque o corpo é de Cristo. Vós não sois de vós mesmos. O Senhor comprou por bom preço. Você não pode pegar seu corpo e fazer corpo de prostituta. Seu corpo é morada do Santo Espírito. Tem que estar separado para Ele. Não pode ser diferente. Então busque santidade diante de Deus. Busque estar na presença do Senhor para que Ele tenha o tempo que Ele quer e precisa com você, para ir conversando com você e você se moldando a Ele, né? Então nós precisamos nos separar para o uso exclusivo do Senhor. Ser santo é isso, separado para o uso exclusivo de Deus. Eu sirvo aqui a Deus, a gente chega aqui e vou servir o campo, vou servir minha carne, vou servir o desejo. Não. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Amém? Eu queria passar um vídeo que eu achei muito interessante, o pastor Lúcio postou hoje, mas algumas pessoas não viram, né? E eu queria passar. Nós estamos vivendo um momento espiritual de purificação. A igreja, a noiva do Senhor. É preciso de som, né? E tá ruim a imagem aqui, essa daqui, ó, eu acho. Presta atenção como é que vai ser aí um exemplo bom de arrebatamento. O arrebatamento da igreja. Kit, no meu ateliê de trabalho com madeira, eu sempre falo aqui que no meu ateliê de trabalho com madeira, que às vezes eu deixo os preguinhos cair sobre o farelo e para mim não me agachar
lá quando aquela caixinha de prego cai no farelo, eu tenho um imã amarrado numa cordinha e passo em cima dos preguinhos e todos